E aí, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ter os três, hein? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Cri, 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 cri. Vamos continuar nossa série que se encontra no capítulo 12. E hoje vai ser o final do capítulo 12. Eu peço para que você abra lá em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, capítulo 12, a gente vai ler do versículo 19 até o versículo 25. Atos, capítulo 12, versículo 19 até o versículo 25. Os irmãos encontraram, amém? Esperar uns pelos outros, tem alguns que encontraram, tem outros que estão na procura, para a gente entender como é que vai ser o desfecho da vida desse rei, o rei Herodes. Atos capítulo 12, versículo 19, vem falando do seguinte modo: Herodes, tendo-o procurado e não achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse pena de morte. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de obter apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimento do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Vamos orar? Pai, aqui nós queremos te agradecer por todo esse momento de devoção, por esse momento de adoração, pela confissão. Nós queremos nesse momento não somente te agradecer, mas te pedir que o teu Santo Espírito venha nos guiar, venha nos fazer realmente observar as verdades que aqui tem a ser revelada, que nós venhamos realmente render e continuar rendendo glória somente a Ti. Portanto, guia-nos. É isso que nós te pedimos nessa manhã de domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, a gente já observou como é que finda, né, a vida do rei Herodes, mas para isso, para a gente entender um pouco mais o que é que realmente aconteceu aqui, o que é que estava acontecendo, em Atos capítulo 11, se você voltar um pouquinho essa Bíblia, lá no versículo 27 até o versículo 30 ali, acontece de que um profeta, ele acaba informando que haveria muita fome, e de fato aconteceu fome, e essa fome designaram dois presbíteros, né? Eles designaram tanto Barnabé quanto Saulo para essa missão, para suprir a necessidade de Jerusalém. Eles estavam em Antioquia, e aí eles saíram de Antioquia, foram para Jerusalém para suprir essa necessidade, tendo em vista que os irmãos que se encontravam na igreja de Jerusalém estavam passando por necessidade. E aí, passando por isso, essa fome em Jerusalém, em Antioquia, que foi levantada uma oferta e que foi entregue através de Barnabé e Saulo, a gente observa o que aconteceu de fato com a vida de Herodes, né? Ele começou uma perseguição com o intuito de tentar abafar a igreja. Por isso que é importante a gente voltar no capítulo 11 para você entender um pouco melhor. E no capítulo 12 ele já se inicia com a perseguição de alguns irmãos, de alguns que são da igreja, inclusive com a morte de Tiago. Ele foi preso e morto justamente com o intuito: se a gente prender o líder, o
pessoal acaba se dissipando, o pessoal acaba se dispersando, e assim acaba esse bafafá, né? Essa muvuca aí toda que está falando a respeito sobre um outro rei, sobre esse Jesus. Mas aconteceu de que ele fez isso, matou Tiago, e não somente Tiago, ele prendeu o próprio Pedro, ele prendeu, e isso a gente observa no capítulo 12, do versículo 3 até o 18, aí ele prende e não conseguiu, né, conter ali, por mais que fosse uma segurança máxima, todo aquele amparo, né, os vigias ali, os guardas que estavam junto de Pedro, Pedro estava deitado ao redor ali, né, entre os dois sentinelas pelo menos. E aí acontece um evento sobrenatural, né, que é uma das coisas que a gente até precisa destacar, esse agir sobrenatural de Deus, no qual o anjo tocou Pedro, acordou Pedro, levantou, né, ele acordou Pedro e disse: levanta-te depressa, coloque o cinto e calça as sandálias. E o anjo do Senhor o guiou. Isso tudo é importante a gente enfatizar, porque a gente está falando sobre um agir sobrenatural, e é o que eu acredito, né, até nos dias de hoje, que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O que aconteceu com Pedro, não é que Pedro ele caiu em si ou ele mesmo se acordou, mas a gente observa que aquele que provém a liberdade, a salvação, que guia, sempre é Deus. Olha só esses termos: o anjo tocou, o anjo falou, levanta-te, o anjo falou, olha, calça as sandálias, veste uma roupa, e o anjo guiou, abrindo de uma maneira sobrenatural as portas. É esse mesmo Deus no qual nós servimos, esse Deus das causas impossíveis. E tudo isso é para enfatizar até a questão da salvação, porque muitos têm essa ciência de que eu posso escolher ser salvo. Não, é Deus que faz todo esse agir, é Ele que inicia, é Ele que vai de encontro, é Ele que toma a iniciativa. Então acontece tudo isso para a gente observar alguns detalhes desse personagem, né? De Herodes. Herodes, ele queria porque queria glória. E por isso fica aqui, né? O adendo aqui, fica o detalhe aí. Aquele que não quiser dar glória, já sabe qual é o destino, né? Mas o que aconteceu? Olha só, o tema, inclusive a gente vai agora adentrar ao tema, que era justamente o orgulho mata e destrói. Herodes, ele queria porque queria ser o mais poderoso. Herodes, ele queria porque queria ser o ser humano cheio do saber. A maneira no qual ele se pronunciou, muitos ali como meio de bajulação também, queria falar a respeito sobre isso. E eu peço para que os irmãos deixem a Bíblia aberta, porque a gente vai observar no versículo 19. Olha só o que é que acontece no versículo 19. Herodes, tendo-o procurado e não achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. E o primeiro ponto desse sermão é justamente que o orgulho mata. O orgulho mata. A gente observa no começo do capítulo que ele perseguiu alguns irmãos da igreja e ele matou o líder, né? Um dos que era um dos discípulos, um dos apóstolos, que era Tiago. E aí acontece de que ele, não apenas contente com isso, mas que a sentença de Pedro iria ser a mesma, ele começou a investigar. Poxa, aconteceu alguma coisa aqui. Vamos tentar fazer alguma delação premiada, vamos questionar como é que pode, como é que ele foge. Isso aqui ninguém conseguiu fugir, ninguém conseguiu cavar, ninguém conseguiu abrir, não tinha alicate, não tinha nada que pudesse abrir isso aqui. Como é que ele convenceu todo mundo para liberar ele? Não, está errado. É uma coisa que foge do meu poder. Como é que pode? Eu quero ter o controle de tudo. E acontece de que ele investigou, fez toda uma investigação pautada
no questionário, né? Ó, o que foi que aconteceu? Onde é que você estava? Você estava dormindo? Você estava acordado? Quem é que estava ali rendendo? Fulano de tal sabe? Não, não sei. E aconteceu tudo isso e ele não teve nenhuma resposta, porque realmente é o agir de Deus. Aquele agir que clareou a cadeia onde Pedro estava, que iluminou para que ele pudesse assim ser guiado. E Pedro naquela, poxa irmão, é verdade ou é sonho? É verdade ou é sonho? Eu já tive alguma visão em alguns dias atrás, agora está acontecendo isso, será que é verdade? E é verdade. E é verdade. E foi verdade. E o que acontece? Ele, questionando a respeito sobre todos os sentinelas, não conseguiu obter nenhum tipo de resposta. Poxa, ele tinha que ter o controle de tudo aquilo, ele não teve. Imagine só a vergonha que foi para ele, tendo em vista que ele queria porque queria o poder. Ele queria porque queria estar no controle. E naquele momento ele já não estava mais no controle. Vergonhoso. O que é que ele faz? Ele manda matar como um meio de fazer com que o pessoal temesse a ele, temesse o seu castigo, adorasse a ele, venerasse a ele, não por aquilo que ele era um rei justo, mas por aquilo que ele realmente intimidava. Aquele que não se curvava iria, infelizmente, seguir o mesmo trajeto de Tiago e desses soldados também que teve a sua vida ceifada, né? Então, é importante a gente observar como o orgulho ele mata. E não apenas isso, mas ele estava tão inquieto que no versículo 20 aponta que ele havia uma séria divergência entre os moradores de Tiro e de Sidom. Porém, tinha tanta falta de sensibilidade, ou realmente ele não estava em si mesmo. A questão da sensibilidade acho que é o ponto mais crucial. Aquele povo necessitava do alimento no qual ele fornecia. Aquele povo necessitava, era uma coisa que se não tivesse, iria padecer de fome. E aí o que é que o povo está? O que é que o povo faz? Poxa, meu irmão, a gente está complicado aqui, como é que a gente vai tratar ele? Não, vamos enviar alguém aí para fazer uma mediação. A gente quer paz, a gente não quer guerra. Herodes ele estava tão inflamado de si que ele já não se compadecia de nenhuma outra nação, a não ser de si mesmo. Ele estava tão cheio, tão presunçoso, que ele queria porque queria arranjar briga com alguém. O negócio dele era briga. Não, meu irmão, vamos aqui caçar briga, vamos aqui procurar uma briga, com quem é que eu posso caçar briga? Vamos ver se o pessoal de Tiro e Sidom querem uma briga. E acontece que o pessoal não quer. O pessoal padece, o pessoal precisa daquela ajuda que qual ele fornece. E por precisar, o pessoal acaba falando com Blas, que é o assessor do rei, para pedir paz. E aí é interessante que nesse ponto sobre o orgulho mata. Olha só como o orgulho ele é esse sentimento danoso para os outros, para si. Por conta que ele já tinha cometido vários homicídios, né? Ele tinha mandado matar alguns outros para ter o poder, o controle da vida de todas aquelas pessoas através do medo. E agora acontece de querer cortar o suprimento de alimento para aquele povo. E esse é o primeiro ponto, o orgulho mata. O segundo ponto é o orgulho destrói, que acontece lá no versículo 21 e 22. Versículo 21 vem falando o seguinte: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. Esse traje, provavelmente ele era feito de prata,
no qual um historiador chamado Flávio José, ele faz essas anotações, ele faz essas observações, e como era feito era feito pela manhã, a gente pode imaginar um traje de prata em um local aberto, no modo no qual ele refletia. E aí, além de refletir toda essa iluminação recebida do sol, a maneira no qual ele falava, a maneira no qual ele se gesticulava, toda essa eloquência, isso trazia o povo o quê? O povo já estava com uma necessidade e ele já tinha feito um acordo de paz. Vamos se alegrar com a migalha, né? Vamos se alegrar, vamos nos contentar com aquilo que ele realmente está propondo, suprir o mínimo. E acontece de que o povo começa a talvez de um meio, né, de bajular, começa a declarar, é a voz de um Deus e não de um homem. Então, essa bajulação, não que não aconteça, né, nos dias de hoje, principalmente nessa época agora eleitoral, no qual muitas das vezes o pessoal é submetido a votar em alguma pessoa pelo mínimo, e não pensando no coletivo, pensando em si, pensando em suprir a sua necessidade, acaba ganhando um voto por conta de alguma ajuda básica. Então, o pessoal começa a declarar isso, o pessoal começa a falar isso, o pessoal começa a realmente render glória a ele. E é importante, assim como já foi falado, a respeito sobre a idolatria. O nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. O nosso coração, ele se inflama, ele está constantemente criando algum ídolo. E quando Herodes, ele recebe essa glória, ele recebe todo esse louvor que o povo está entregando a ele, parece que ele dá uma baixada de bola. Não, realmente é isso, é prazeroso, é gostoso, eu quero mais atenção, eu quero mais autossuficiência. E acontece de tudo isso, que no versículo 23, vem falando: no mesmo instante um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes morreu. Qual foi o erro, né, de Herodes? Querer se comparar a Deus, querer se equiparar a Deus, ficar no mesmo patamar, querer se vestir, querer realmente ser a estrela da manhã, querer ser a figura principal. E ele comete esse erro por conta que ele não tinha entendido, ele não tinha enxergado quem é o Rei dos Reis. Ele não tinha entendido quem era a verdadeira estrela da manhã. E por conta disso o anjo tocou. Mas não foi o mesmo toque que aconteceu com Pedro. A gente não sabe também se foi o mesmo anjo. Mas o que a gente tem ciência é de que o anjo tocou e o feriu. A gente pode perceber, segundo Provérbios 16:18, que o princípio, né, da ruína é a altivez de espírito, é a soberba. E pode ser que você caia de imediato. Você se elevou o espírito e no outro passo pode ser ruína abaixo. Mas o que eu quero destacar na vida desse rei era como o orgulho mata e destrói a si, não somente os outros. A falta de sensibilidade, a falta de humanidade mesmo, já não se sente mais. Tudo é voltado para o próprio umbigo. O orgulho, ele tem esse pressuposto. O orgulho, ele traz consigo essa máscara. Primeiro eu, segundo eu, deixo que o próximo se afunda. Foi esses ensinamentos de Jesus Cristo?
Não. Amar o próximo. Amar o próximo, porque amar a si nós já sabemos. Agora o próximo é que é difícil. Para a gente observar, inclusive eu quero até abrir com vocês um texto que se encontra em Jeremias 9, 23. Jeremias 9, versículo 23 e versículo 24. Os irmãos encontraram? Vem falando o seguinte, Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. 3 pontos cruciais contra o orgulho: a sabedoria, a força e a riqueza. 3 pontos para a gente analisar o nosso coração nessa manhã de domingo, para a gente saber o que é que realmente contém. Se a gente está confiando, se a gente está depositando a nossa esperança na força do nosso braço, na força da nossa sabedoria, ou na força dos nossos bens. Aonde está a nossa esperança? Aonde está a nossa confiança? Será que realmente ela está no local certo? É importante que às vezes aconteça algumas frustrações no decorrer da nossa vida, para que a gente deposite a nossa esperança no local certo, para que a gente elimine o nosso saber, elimine a nossa força, elimine os nossos bens, para que a gente deposite nisso. Se você quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisso, em saber que é o Senhor que faz misericórdia, juízo e justiça, e é disso que Ele se agrada. Tem uma citação de C.S. Lewis que ele fala o seguinte: o prazer do orgulho é como o prazer de se coçar. Se não há uma coceira, se há uma coceira, a pessoa quer coçar, mas é muito mais agradável não ter nem a coceira e nem o coçar. Enquanto tivermos a coceira do amor próprio, desejamos o prazer da autoaprovação. Mas os momentos mais felizes são aqueles que nos esquecemos do nosso próprio ser e não temos nenhum dos dois, mas ao invés disso, temos todo o resto: Deus, nossos companheiros humanos, os animais, o jardim, o céu. É importante a gente não ter nenhum desses dois, nem a vontade, nem o fazer. Eliminar o orgulho, para que a gente não caia, para que a gente não cometa nem o erro que aconteceu com Herodes, nem com Nabucodonosor, que construiu uma estátua, mas no final da sua vida estava comendo pasto, comendo grama, capim. Um rei da Babilônia, cheio de poder, que se comparar ao rei no qual nós servimos, que nos protege, que nos guia, que nos dá livramento sobrenatural. Não há, irmãos, não há nenhuma comparação com ele. Não pode existir. E assim foi a vida de Herodes. Ele matou e destruiu a si. E o final desse capítulo parece um contraste de algo que não tem nada a ver. O final desse capítulo, Herodes morre e ele parece que volta a página. A gente observa no versículo 24, né? Versículo 24 vem falando: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João,
também chamado Marcos. Oxe, o que é que tem a ver, né? Como é que tá falando de Herodes, morre, era para ter terminado o capítulo ali, né? Mas não. É para evidenciar uma coisa, irmãos. A missão, ela é de Deus. A missão, ela é de Deus. Entretanto, a palavra, ela crescia e se multiplicava. Mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à perseguição, a palavra crescia e multiplicava. Há contradição? Não, irmãos. É esse Deus no qual nós servimos. Eu quero enfatizar isso. É esse Deus do sobrenatural. A gente observa o início do capítulo, né, onde quiseram prender, quiseram aprisionar a mensagem, mas a conclusão do capítulo é: opressor morto. Antes, a confusão, né, entre dos inimigos, o oprimido liberto, e a palavra de Deus, que noutra hora estava sendo pressionada em cativeiro, cresceu e multiplicou. Cresceu e multiplicou. Mesmo em meio a um cenário nada favorável, a palavra de Deus estava lá, crescendo e multiplicando. E acontece o início, né, da primeira viagem missionária, onde que eles arrastam consigo João Marcos. Quem é esse João Marcos? É aquele mesmo que, quando Pedro ele foi liberto, ele foi para a casa dos irmãos avisar o que é que tinha acontecido. O pessoal Rode, né, uma irmã que se encontrava lá, ela não acreditou. Vixe, eu estou escutando a voz de Pedro, e o pessoal estava orando em prol disso, a igreja estava orando em prol disso, ainda no capítulo 12. E acontece de que o pessoal recebe Pedro começa a contar como foi, e aí acaba arrastando consigo o filho da dona de casa, da dona da casa, aliás, João Marcos. A gente observa que o orgulho ele mata e destrói, mas que principalmente a missão ela é de Deus. Assim como é Deus que tocou, é Deus que acordou Pedro, é Deus que guiou Pedro, é Deus que feriu a Nabucodonosor e agora a Herodes. É Deus que livra de toda e qualquer opressão, de todo e qualquer cativeiro que você possa estar. Deus ele concede um livramento. Ele sempre há de prover. Tendo dito tudo isto, o que é que a gente pode aprender desse texto? Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, fala o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A gente está nessa terra, a gente está nesse mundo, sofrendo aflições, tendo todo e qualquer tipo de intempérie, né? A gente está passando por tribulações. Todos nós. Todo mundo aqui está sentindo algum tipo de dificuldade. Não tem como se esconder. A questão é: tudo isso é passageiro. Vai chegar um dia em que os filhos serão revelados. Esses gemidos no qual nós estamos passando é como se fossem gemidos de parto. Mas vai chegar um dia em que há de dar a luz, e os filhos serão reconhecidos. Mas nesse momento, o meu pedido, primeiramente para mim e para você, é: arrependa-se de qualquer sentimento de autossuficiência e vanglória. Não pense que você é aquilo que não é. Não queira se comparar a Deus. Não queira de modo algum deixar com que o orgulho ele
te mate e mate outras pessoas ao seu redor. Não permita que esse sentimento tão danoso crie raiz no seu coração. Arranque hoje. Não deixe para começar a segunda. Comece agora, orando. Senhor, tira de mim essa soberba, tira de mim essa altivez de espírito, tira de mim talvez a minha confiança no meu poder, ou nos meus bens. Eu quero confiar em Ti, Pai. Eu quero realmente entender o que é ter o Senhor por completo. E o segundo ponto é: toda oposição do mundo contra a igreja não prevalecerá. Nunca vai. É irmãos sendo mortos no Oriente Médio, é perseguição na Ásia. A gente não sabe até quando a gente vai ter essa liberdade. Os dias são maus. Contudo, aquele que nos guarda não dorme. Ele nos protege. Ele é o nosso bom pastor. E Ele vai nos guiar por águas tranquilas, por pastos verdejantes. É importante a gente lembrar sempre disso, de que a gente não tem apenas um anjo da guarda, mas aqui é o Criador que nos guarda. O Criador, aquele que te moldou no ventre da tua mãe, aquele que deu fôlego de vida, aquele que está te guiando. É Ele que te guarda. Tentações podem vir, mas Ele vai te livrar. O que temos para hoje é isso. Próxima semana vocês vão observar um pouco mais sobre a viagem missionária, a primeira de muitas. Mas o que eu queria deixar para vocês é isso: cuidado com o orgulho. Ele mata e destrói. Não é somente os que estão à volta, mas a si. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui nós nos encontramos para te agradecer, Senhor, pelos livramentos no qual o Senhor nos concedeste, pela tua misericórdia que se renovou sobre nossas vidas, pelo ar que respiramos, enfim, Pai. Nós queremos te agradecer por tantas coisas que, se fôssemos listar, a lista iria ser grande, Pai. Mas nós queremos, nesse momento, te pedir que o teu Santo Espírito venha sondar o nosso interior e ver se há algum caminho mau, Pai. E se tiver, que nós venhamos confessar e nos arrepender. Que nós venhamos abrir mão desse caminho que nada é virtuoso, Pai. Para que nós venhamos seguir o vivo caminho que conduz até a Ti através de Cristo Jesus. Que nós venhamos lembrar que todas essas tribulações no qual estamos passando aqui não pode ser comparada com a glória vindoura, Pai. Portanto, guia-nos no decorrer dessa manhã, dessa semana, de nossas vidas, Pai, fazendo com que não haja nenhum sentimento contrário à Tua vontade, e que, se houver, que nós venhamos nos acordar, Pai, que nós venhamos realmente lembrar do Teu toque, lembrar da essência do primeiro amor, para que venhamos ter ciência de que tudo provém de Ti, tudo vem do alto, para que nunca nós venhamos ensoberbecer, Pai. É isso que nós te pedimos e te oramos nessa manhã de domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém.